Fala, eu sou de menor, tudo certo? Bom, galera, no vídeo de hoje selecionei mais uma banda brasileira pra gente comentar aqui sobre sua história e discografia. E a banda selecionada, como vocês viram no título e na thumb, é o Totally Squad. Nossa, quase que não sai. Acredito que muitos de vocês conheçam e curtam a discografia da banda, então aqui eu vou fazer um geral, explicar a história e dando minha opinião sobre os discos da banda lançados. Lembrando que a banda tem 8 discos de estúdio e 1 em gravação, e tem alguns discos ao vivo e alguns EPs, mas eu vou priorizar só os discos de estúdio e vou falar da primeira demo para dar uma contextualizada. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Ah, claro, antes de partirmos, lembrando que todas as informações sobre a história da banda foi tirada do próprio site oficial da banda. Muito obrigado quem toma conta desse site, facilitou muito a minha vida, porque eles colocam lá tudo certinho, bonitinho, explicado, então facilita muito. Então, agora realmente sem mais enrolações, vamos começar logo o vídeo. A banda surgiu em 1989 com Cristiano Fusco, que é o guitarrista e fundador da banda, juntamente de seu irmão, que é o Marcelo Fusco, que ficava na bateria, e com o Marcelo Disseu, que assumiu os baixos e o vocal da banda. Com esse trio formado, a banda fazia diversos shows assim pelo underground, mas até meio que o início dos anos 90 eles não tinham nenhum material gravado, então acabou se dissolvendo, ficando só o guitarrista, que era o Cristiano Fusco. Depois, em 1993, que Cristiano começou a recrutar novas pessoas para sua banda, sendo eles o Amilcar na bateria, o Castor no baixo e Vitor Rodrigues assumindo os vocais e Fúvio Pelli como guitarrista base. A formação finalmente saiu um material, que é a primeira demo da banda, que é intitulada Soul in Hell. Numa tradução livre fica como Uma Alma no Inferno. Foi lançado com 5 faixas e eu irei comentar brevemente aqui sobre essa aqui com vocês. A demo se inicia com uma faixa que se chama Obscure, que tem uma gravação totalmente crua, que dá um início bem macabro e uma característica única ao início da demo. Acho que é algo que eu posso fixar é que essa demo ela é bem cruzona e bem suja, igual todo início de banda quando lança sua demo. É nítido em algumas músicas, como em Criminal Brutality, que a gente consegue sentir muito uma referência ali do thrash death, ali dos anos 80, como Creator, o Sodom e até mesmo Sepultura ali no início, se tratando de bandas nacionais. Antes de continuarmos, uma faixa que eu destaco muito é a Darkness Hides the Light, que foi longe a minha faixa favorita desse disco, porque ela tem um início bem macabro e ela leva mais ou menos uns 3 minutos para começar a entrar os instrumentos e ficar aquele death thrash sensacional. Essa sem dúvidas foi minha música favorita, eu gostei bastante dela e sem dúvidas vai entrar nas minhas playlists aí futuramente. A demo, no caso, com Suffocation, que é uma música bem rápida e assim como todo o disco, e cada música desse álbum você sente realmente você no mosh apanhando de um cara com 3 metros mais do que você e... eu estou falando isso por experiência própria, aconteceu recentemente. É traumático, mas é legal. Então esse álbum inteiro, essa demo, eu falo álbum que é costume, você sente isso, que é uma porrada sem limites, é uma grande demo. Normalmente as demos da banda, de bandas assim, quando inicia sempre é bom, e com Totally Squad não foi diferente. E após a gravação desse disco, Fúvio acaba deixando a banda, o que faz com que a banda continue apenas com um guitarrista só. No ano de 1995 era para lançar o seu primeiro álbum completo, que é o Shivering, vou falar dessa maneira. Porém, por alguns problemas de terceiros, o álbum acabou sendo lançado só em 1998, e é o que eu vou comentar aqui brevemente com vocês também. Eu já abro com uma porrada que chama Truth Till Die, que é novamente uma intro sensacional, um destaque 100% à bateria, que é super veloz e te dá uma energia caótica sem limites. Vamos dizer que esse disco ele só tem 3 músicas inéditas, as outras acabam sendo regravações, podemos dizer, ali da demo, obviamente com uma versão bem melhorada do que a da demo, porém uma música que eu destaco também é a própria faixa título, que mais ou menos ali em seus 2 minutos de música ela tem totalmente uma quebra e fica algo totalmente soturno, fica um clima bem pesado para depois recuperar aquela energia. Então você tá ouvindo, você tá muito assim no pique e tem essa quebra totalmente na música e depois ela volta. Eu adoro isso quando tem nas músicas e essa música pra mim se destacou muito por isso. Outra vez que eu vou destacar novamente é que aqui nesse álbum finaliza com a minha música favorita da demo, que é a Darkness Hides the Light. E ela tá aqui bem melhor, porque ela tá com uma gravação bem melhorada. Pra mim finaliza o disco de uma maneira maestral, porque eu adorei essa música. O lançamento do seu primeiro álbum já foi encaminhado o segundo, que chama Asylum of Shadows, que foi produzido aliás pelo Pompeu e pelo Hero Street, que são ambos do Corsos. Algo notável e que eu vou acabar até me repetindo algumas vezes ao longo do vídeo é que o Totally, ele sempre você vê que os discos eles vão evoluindo, eles vão tendo mais influências, mas sem perder a sua essência.
Esse disco, ele, pra mim, ele tem uma pegada mais o death metal, principalmente ali o death metal old school dos anos 90. Há algumas faixas, eu acho que ele diz que grande parte dos vídeos, não, grande parte das músicas, principalmente pelo gutural do Victor, lembra muito o Dayside, o Cannibal Corpse, até mesmo o Crisium ali, que estava também bem no seu início, podemos dizer, já estava lançando acho que o Conquerors of Armageddon. Então a gente sente muitas vezes essa influência, principalmente do Dayside. Tem alguns momentos que eu me assemelhei bastante e que é muito bom, é um death bem direto ao ponto. Realmente esse disco tem uma questão de uma quebra, tem uma música que chama Mad Illusions e logo em seguida tem uma música que chamada The Handman's Call, que é uma música calma, então você tá na porrada ali do death metal total e novamente na outra faixa tem aquela calma para você dar aquela respirada, tomar uma água e logo em seguida, na próxima faixa, já voltar com tudo, porque a banda já recupera todo aquele ódio que tem nesse disco. Eu acho isso muito legal, essas quebras, novamente ressaltando. Eu adoro quando tem isso. Chegando nos anos 2000, a banda embarca para a Europa no evento You Went Some Metal Tour. E no ano de 2001 eles acabam lançando seu terceiro disco, que chama The Unholy Spell, que eu vou comentar também aqui pra vocês. Segue bem a risco que o seu antecessor... Nossa, falhou aqui. Ele segue bem a risco que seu antecessor propôs, só que obviamente aqui com uma qualidade melhor. Algo que eu destaco bastante é a dualidade vocal, podemos dizer, mesclando entre gutural, drives, rasgado. Então tem uma mescla assim que parece que são dois vocalistas, mas não é apenas um cara, o que deixa muito foda e é um destaque que eu tenho muito a fazer ao álbum e aos álbuns seguintes. Passando para o ano de 2002, o guitarrista Fusco, e também o fundador, acaba deixando a banda e entra em seu lugar Maurício Nogueira, que já tinha feito parte ali do Crisium. Para quem não sabe, o Crisium teve um outro integrante bem ali no início. Eu acho que eu comentei isso no vídeo que eu fiz sobre o Crisium. E a banda ele já entra direto fazendo a primeira turnê brasileira ao lado do Nervo Caos. Outro ano, eles estavam porreta de lançar álbum. Eles lançam seu quarto álbum, o disco intitulado de Pandemônio, que também irei comentar brevemente aqui com vocês. Vou adiantar que é um ótimo disco e para mim ele volta mais com aquela questão da essência de mesclar bem o death e o thrash metal juntos. Eu gostei muito de uma música que tem uma letra bem forte que chama Word of Misery. Dá uma pesquisada aí, é uma letra bem pesada, podemos dizer, por retratar de algo que é do nosso mundo, sabe? Então, muito boa essa música, é a que eu mais gostei do disco. Obviamente eu não ia deixar de fora os instrumentais, pois eu sou doido dos instrumentais. E a música que eu deixo aqui destacada é a Requiem for the Headless Rider, que é novamente um instrumental maravilhoso que eu adorei. Eu falei mesmo que eu vou comentar só dos álbuns de estúdios. Ali entre 2004 e 2005 a banda lança seu primeiro disco, seu primeiro DVD ao vivo, que é intitulado de Death, Chaos and Torture Alive. E eles fazem uma excursão com esse bagulho por 2 anos. No ano seguinte, a banda acaba dando continuidade na turnê e eles acabam fazendo 18 shows pela Europa, entre a Alemanha e a Áustria, fazendo com que eles chamem a atenção de um alemão que se chama Hansi Heider, que acaba virando o manager da banda, principalmente quando eles estão em território europeu. Muito legal, que eu ia fazer um vídeo sobre o Wacken, o roteiro tá até pronto, é que tem a questão do Metal Battle, que é bandas que disputam para tocar. E aconteceu isso com o Torture Squad. Em 2007 aconteceu no Brasil o Metal Battle e uma seletiva de bandas foi selecionada para quem ia tocar lá no Wacken. E quem ganhou? O Torture Squad, cara. Eles conseguiram ganhar para tocar no evento. E lá na Alemanha, eles também participaram desse Metal Battle, que a banda que ganhasse ia ganhar um contrato com uma gravadora. E novamente eles ganharam, fazendo com que seu próximo álbum também fosse distribuído de uma forma melhor pela Europa. De 2008, em janeiro, bem no iniciozinho mesmo, Maurício Nogueira acaba deixando a banda, fazendo com que Augusto Lopes entre em seu lugar. Nesse mesmo ano é lançado o 5º álbum da banda, que é intitulado Hellbound, e naquela frasezinha vou comentar brevemente sobre o álbum aqui pra vocês. Novamente, o que seu antecessor propôs de mesclar bem o thrash e o death, esse disco consegue fazer isso com maestria. Como tem um salto de bastante tempo, de 2003 a 2008, a gente consegue ver o amadurecimento sonoro da banda. É bem notável a gente ver a evolução e como eles se aperfeiçoaram mais. Dentro de uma música que eu também vou indicar, é outra calma maravilhosa, que ela antecede a faixa título. A faixa título finaliza esse álbum, e essa então é a penúltima música, que é a Bella The Four Winds. Simplesmente uma música linda que antecede a faixa título, que é uma porrada, só que essa é calma, feita para você respirar um pouquinho, descansar um pouco o seu pescoço, pra você não acabar zoando ele. Ok, vocês devem estar falando, tá, e quando que a Mayara entra na banda?
Eu sei que vocês podem estar ansiosos por isso, então a gente vai dar um salto no tempo, mas vamos só conceitualizando a cada ano, só para ficar mais tranquilo assim, para não passar nada em branco. Em 2010 sai o 6º álbum da banda, que é o A Equilibrium, que também é o último com o Victor nos vocais. No geral, para dar um contexto, ele é um ótimo disco, ele tem segue bastante o que o seu outro fez, novamente sempre se aperfeiçoando mais. Isso que é legal da banda, é mais ou menos o que eu sempre digo do Crisium. A banda, eles vão se aperfeiçoando na questão do som, só que eles não perdem a sua essência. Há alguns discos que vai mais pro death, alguns discos que vai mais pro thrash, e alguns discos que vão entre os dois. Então a banda sempre se mantém no que ela sempre se propôs a ser. E é um ótimo disco também, infelizmente é o último de Victor Rodrigues nos vocais. No ano de 2011, Augusto acaba deixando a banda e quem entra em seu lugar para substituí-lo é André Everisto. E novamente, vamos para 2012, que tem a notícia muito triste para os fãs, que acaba Victor Rodrigues deixando o vocal da banda após 19 anos no line-up da banda. André acaba assumindo os vocais juntamente da guitarra, fazendo com que a banda se torne igual era bem quando ela começou, um trio. Agora, no ano de 2013 é lançado o seu 7º álbum, intitulado de Esquadrão de Tortura, que é o primeiro álbum, em trio da banda, e também é um álbum que ele é totalmente conceitual, que conta em ordem cronológica o período do regime militar. Vou comentar brevemente assim com ele. Esse disco é totalmente trash. Ele mantém sim a essência do death, tem alguns elementos ali do death, mas ele apela totalmente pro thrash metal. É rápido, caótico, que combina com a temática do álbum, pois retrata um momento não tão legal que o Brasil viveu. Então a velocidade com a junção das letras e o período no geral, que é como o Brasil estava vivendo, dá um combo muito bom. O ponto também é que esse álbum, além dele ser o único da banda que tem o título em português, ele também tem uma faixa que é totalmente em português, que chama Pátria Livre, que é simplesmente sensacional. E é impressionante como a voz do André, ele muda, Ela muda bastante do português pro inglês, parece que nem é a mesma pessoa. Excelente disco e também podemos dizer que é até uma aula de história, pois ele, que nem eu disse, conta em ordem cronológica os acontecimentos do regime militar. Então é um ótimo disco de thrash e ainda a gente se identifica, pois se retrata de um momento que teve aqui no Brasil. Outro ponto também é a capa, que é linda, que tem um cemitério com várias caveironas e a gente vê o Cristo ao fundo. O Torture Squad, eu esqueci de comentar, mas todas as capas, desde a demo até esse álbum aqui, são excelentes de linda. Em 2014 eles gravam outro DVD ao vivo, que é lançado em 2015, e também no ano de 2015 o André acaba saindo da banda para focar em seus projetos pessoais. E é nesse ano que a banda volta a ser um quarteto e ele assume os vocais. Ela era de uma banda que chamava Necromancies. Eu acho que é enfim, me perdoem pela pronúncia. Porém, era uma banda que tinha muita influência do Torture Squad. E igual a própria Mayara falou numa entrevista que ela deu ao Heavy Talk, se eu não me engano, ela fala que a banda estava querendo voltar mais para essa questão do death metal. Então eles viram a voz dela, a Fernanda Lira também teve influência. Então meio que foi algo que casou 100%. Claro, e o René acaba também assumindo a guitarra da banda. Então eles entram logo no estúdio e lançam o EP Return of Evil, que tinha algumas faixas inéditas e também sucede o próximo 8º disco da banda, que até o momento que eu tô gravando esse vídeo é o último lançado, que é o Far Beyond Existence, que eu irei comentar brevemente aqui pra vocês. Logo de início a gente já percebe totalmente o retorno ao death, algo que a banda já queria, igual eu havia citado que a própria Mayara disse. Então a gente já sente mais a questão do peso do death metal, mesclando novamente com o thrash, fazendo meio que aquele death thrash oitentista lá que a gente conhecia. A voz da Mayara é excelente, uma voz cheia de ódio, que carrega, lembrando bem os primórdios da banda, principalmente ali no 2º disco. E que dando seu toque, a banda ficou com uma cara totalmente nova. A faixa que eu destaco desse álbum é a Blood Sacrifice, que nisso tem uma espécie de mantra a deusa Kali. A deusa Kali faz bastante presença, Ela tem bastante músicas de bandas de metal, principalmente de metal extremo. Tem no Echo of Souls da Crypta, tem também a Maha Kali do divino Ruin Chaos do Section. No geral, isso aqui é um recomeço para a banda, pois agora eles voltaram a ser um quarteto. E até então, esse foi o último álbum que a banda lançou. Neles já estão gravando, teve a questão que eles estavam gravando a bateria e o baixo, se não me engano, já tinham gravado, mas aí teve a pandemia, teve todas essas questões. A banda lançou no final do ano passado um disco ao vivo, mas eu acredito que esse ano lance um novo álbum do Torture Squad, pode ter certeza que eu vou comentar aqui pra vocês sobre ele. No geral, foi muito bom conhecer a discografia da banda, é um death thrash
nacional com muita qualidade, principalmente o Esquadrão de Tortura, que retrata um momento aqui nosso. E é legal que isso é distribuído para o mundo inteiro, então a galera também fica ciente das coisas que acontecem aqui. Muito importante também agora ter uma mulher nos vocais. Eu sei que a palavra representatividade para alguns gera tem para certas pessoas tudo é lacração, mas isso é excelente porque incentiva mais meninas a gostarem de metal, criarem bandas, e a gente assim tem um movimento underground maravilhoso que a gente tem. São boas, foi uma banda que não tem disco ruim, assim como Crisium e etc. Então eu recomendo muito que vocês ouçam o Torture Squad. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual é o seu álbum favorito, qual é a sua formação favorita da banda, e também se você curte a banda ou já conhecia. Até a próxima, falou!